O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. E assim termina o Evangelho, palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, amém, e aumente a nossa fé, assim seja. Aqui. Irmãos e irmãs, quem nos acompanha através da rede social, a transmissão dessa celebração, nós estamos na cidade de Pedrinhas Paulista, Diocese de Assis. Aqui é a paróquia nossa, São Donato. São Donato. Eu lembro sempre de Nossa Senhora, né? Mas aqui é São Donato. Pois bem, então nós ouvimos a primeira leitura, que é profecia de Amós. Profecia de Amós. Amós era um senhor do campo, temente a Deus, cuidava do gado, plantava sicômoros e recebeu de Deus um chamado. Aí ele chegou lá no lugar e falou: não, aqui você não fala não, porque aqui é lugar do rei. Então quando tem o rei não se fala, porque o rei não podia ser corrigido, não é? O profeta é aquele pai, aquela mãe, aquele professor, aquele educador, aquele catequista, não é? Aquele avô, aquela avó, que dá o conselho, que orienta, que corrige. Esse é o profeta. Essa é a nossa profecia, essa é a nossa missão. Nós recebemos um sacramento na igreja, que é o batismo. E o batismo nos dá essa missão. Nós fomos ungidos para uma missão. Nós fomos crismados, fomos ungidos para confirmar aquilo que nós recebemos quando crianças. E é uma missão, a nossa missão é essa, de levar a boa nova do Senhor às outras pessoas, orientar as pessoas, corrigir as pessoas, encaminhar as pessoas para o bem. Por isso que é importante a gente vir na missa. É importante louvarmos a Deus, agradecer no dia do Senhor, estarmos aqui presentes. A gente tem tanto tempo para nós, e esse dia, essa manhã é do Senhor. É uma obrigação nossa. Nós precisamos de prestar o culto a Deus. Nós precisamos estar presentes na celebração. E é uma comunidade que louva a Deus. Por isso precisamos estar juntos. Aqui é o templo, aqui é a casa de Deus, é a casa da oração, é a porta do céu. Nós queremos ir para lá, para a eternidade. Ninguém vai ficar aqui, meus irmãos. Pensemos não, chegará a nossa hora da eternidade. Então sejamos bons, ouçamos as coisas boas. O profeta Amós, lá no Antigo Testamento, repetindo para nós a missão nossa hoje. São Paulo, nessa carta aos Efésios, ele fala:
bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do Espírito, em virtude de nossa união com Cristo. Agora, se a gente está desunido a Cristo, está afastado, está distante, está longe, eu cuido das minhas obrigações, dos meus afazeres, já está muito bom. Claro que está bom, tem que fazer correto as coisas, mas não podemos esquecer Deus, não podemos esquecer a prática da religião, e a prática da religião é estar presente na missa. A gente pensa que está fazendo favor para não estamos, não, meus irmãos, nós precisamos da bênção e da proteção de Deus. Quanto que Deus nos protege, nos abençoa, faz com que as coisas nossas deem certo, tudo corre bem, e nós não podemos ser agradecidos. E aqui então continua São Paulo aos Efésios, olha aqui: pelo seu sangue nós somos libertados. Olha aqui o Senhor que nos salva, a imagem. Se essa imagem é repetida há mais de 2000 anos, desse jeito, é porque não pode ser mentira, é verdade, que nós temos um Salvador, que nós temos um Senhor que veio aqui para nos livrar das coisas ruins. Estão vendo que esse mundo anda muito ruim? Ontem quiseram matar o presidente dos Estados Unidos, lá o candidato, né? Deram um tiro, acertou na orelha dele, furou a orelha dele, não é? Lá de cima, não sei de onde, com toda a proteção que os americanos têm, hein? Eles são... E no entanto, por que não morreu? Porque primeiro que não atirou, certo, né? E segundo, porque certamente não era o momento dele. Mas outras ruindades no mundo continuam existindo. Por exemplo, um país invadindo outro, destruindo tudo que tem lá no outro país para conquistar terras, para que aquela parte da terra seja anexada. Porque ele é o presidente, ele é o dono, ele é... Gente, já não está dividido o mundo, cada um no seu estado, no seu território, no seu espaço? Essas coisas acontecendo. Ou se não, querendo tomar o poder, como na África. Então um grupo é armado e alimentado por aqueles que produzem armas para receber, não é, para vender. Então distribui as armas para os grupos, esses grupos radicais matam os outros que estão no poder para poder tomar o poder e mandar, dominar. É ruindade, é maldade isso aí. Nós não podemos alimentar a nossa maldade, meus irmãos. Nós também temos, e a gente precisa rever isso na vida, porque senão que pecado que nós vamos ser perdoados, como diz aqui, que sangue que vai nos libertar, se a gente não se corrige, não se emenda, que é a falta de perdão, que é a nossa falta de caridade. Ontem eu estava dizendo assim, eu fico olhando lá no relógio para ver o tanto que eu tenho que falar, mas não vejo a hora. Aí falou, mas lá não tem relógio, seu bispo, é aqui, né? É agora que eu estou vendo que não é um quadro da Via Sacra, por isso que eu não vi a hora. Pois bem, então aqui diz assim, não é? Pelo seu sangue nós fomos libertados, nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós. Mas meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus perdão, a gente precisa se corrigir, guardar maldade, guardar ódio, vingar, essa raiva no trânsito, que a gente vê assim, de maneira assustadora. Para que isso? Ninguém tem mais a paciência. Se a gente que vem na igreja, se a gente se esforçar, lutar para ter essa paciência, já melhora muito. Olha quanta gente que pode, né, ser bom exemplo na vida da sociedade.
Então, se nós melhorarmos ouvindo a palavra de Deus, por quê? Para que o mundo seja um mundo de paz, porque chega de guerra, chega de destruição, chega de ódio, chega de vingança. A leitura está aqui, nos orientando. Ninguém vai aprender coisa errada na igreja, aprender coisas boas, só que o inimigo não deixa. Ele, o encardido, fica, não é, atacando a gente para que a gente seja orgulhoso mesmo, para que a gente seja vaidoso, que a gente seja prevalecido. Ele quer isso. E a gente pensa assim: eu não vou ser assim, mas porque você está alimentando aquele que é seu inimigo, que não quer o seu bem. E depois São Marcos, no Evangelho, Jesus convida os 12 para uma missão e divide 2 a 2. Essa missão é dada à família, como eu disse no início, aos educadores, aos professores, aos avós. Avós, continuem na sua missão de orientar, corrigir, indicar o caminho de Deus, o caminho da salvação. Aqui no Evangelho diz que os apóstolos foram desprovidos. Nós precisamos também ficar libertos daquilo que nos impede de proclamar a palavra de Deus, de fazer o bem, de falar o bem, praticar a caridade. Sabe o que impede a gente de praticar a caridade? O orgulho, a soberba. A gente tem que se imbuir da humildade, a humildade que faz com que a gente seja bom e faça o bem. E então eles expulsavam os demônios, muitos demônios. E os demônios de hoje são esses demônios que ficam perturbando a nossa paz, tirando o nosso sossego, tirando a nossa alegria e a nossa felicidade, que é egoísmo, só para si, e tudo mais que nos impede então de chegar e ser portador da mensagem. Então aqui diz assim: então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Quem vai atuar depois na graça no coração de cada um é o Senhor, é o Espírito Santo. Então façamos o bem, pratiquemos o bem, sejamos bons. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No folheto, vamos atentos aqui, profissão de fé número 10. Creio, Pai Todo-Poderoso,